Olá, amados e amadas. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos. Nesta videoaula vamos estudar o Reino Messiânico, parte 4. Desde já eu peço aos amados, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Nessa parte 3, ou seja, parte 4, vamos estudar a última revolta. A última revolta acontece no final do reino messiânico, ou seja, no final do milênio, quando completa 1000 anos, segundo a Escritura. No final da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta, que são as duas bestas, serão lançados no lago de fogo. Então, esses dois serão os primeiros moradores do lago de fogo e já vão estar condenados para sempre. Depois, Satanás e os demônios serão lançados no abismo por 1000 anos. Vai acontecer também o julgamento das nações, para só depois inaugurar o reino messiânico, conhecido também como milênio. Vamos estar lendo aqui a Escritura, livro do Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler aqui somente o versículo 20. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui nós estamos mostrando tudo direitinho como está na Escritura. E tudo tem que ser na direção da Escritura. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Versículo 3. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, veja bem, é aqui que acontece a última revolta. Como diz o texto, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, depois dos 1000 anos. Então, vamos direto ao assunto sobre a última revolta. Terminados os 1000 anos, Satanás será solto do abismo e volta a tentar as nações. Veja no texto, Apocalipse 20, agora versículo 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 8. Olhe bem. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Então, amados, aqui nós temos uma batalha a nível mundial contra os santos em Jerusalém, a cidade querida é Jerusalém. Veja bem, Deus coloca à prova o império das trevas e as pessoas que nasceram e entraram no milênio. Vamos entender isso aqui, porque quando se completa os 1000 anos, Satanás ele é solto por um pouco de tempo e ele vai tentar. Não é só Gog e Magog. Gog e Magog são os países principais, mas os 4 cantos da terra. Então, e aí surge um exército satânico com maré do mar. O texto diz, com maré do mar é muita gente. É como se fosse 90% do povo. Quando, no estudo anterior, na parte 3, que diz que quando a pedra é cortada e
toda a terra se enche. É exatamente isso. Vamos explicar isso aqui direitinho, porque quem vai estar nesse milênio? No milênio, no período da grande tribulação, o anticristo ele vai perseguir muitos cristãos, vai matar, mas alguns ele não vai conseguir matar, então esses cristãos vão entrar no milênio com corpos naturais, porque a igreja aí já foi arrebatada, vai estar ajudando ao Senhor, assim como os anjos com corpos glorificados. E no arrebatamento, a igreja ela recebe um corpo glorificado. Mas muitos cristãos, eles vão entrar no milênio com corpos naturais. Vai ser aquela colheita de santos que vão surgir na grande tribulação. E um ponto principal aqui é que o milênio vai ser um período de paz, harmonia, sem maldição, sem praga. Então, vai ter pouca morte. Não vai ter doenças como existe hoje. Então, novamente, o milênio vai ser povoado. E vai nascer muita gente nesse milênio. E Deus coloca à prova Satanás para mostrar que Satanás ele não quer se arrepender, ele continua sendo Satanás, adversário do povo de Deus. E essas pessoas que nasceram no milênio, elas nunca foram provadas. Elas nunca foram provadas, elas vão estar ali na bênção, porque não vai ter aquela influência maligna dos demônios. Mas a verdade é que quando Satanás ele é solto, todo esse povo que nasceu no milênio, também vai entrar no milênio, algumas pessoas que não são cristãs, mas são pessoas boas que não perseguiu a igreja, não perseguiu o povo judeu. Então vai de fato, no julgamento das nações, é que Deus vai estar separando o povo. Uns vão ser lançados no inferno e os outros que não são lançados no inferno entram no milênio. Então é muita gente que vai entrar no milênio e que vai nascer no milênio, mas o fato quando Satanás ele é solto, ele volta a enganar novamente as nações da terra. Por quê? Porque essas pessoas elas não provaram de um novo nascimento. Então, quando o texto diz, vamos ver aqui o texto, que é no versículo, e sairá enganar as nações, versículo 8, que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. O versículo 9 diz assim, e subiram sob a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Ou seja, digamos assim, 80%, 90% de todo esse povo que vai estar habitando no milênio em paz. Mas quando Satanás é solto, esse povo se volta contra Deus. E é uma batalha mundial, mas os santos, os poucos santos fiéis a Cristo, ao rei do milênio, o Messias, eles vão se refugiar na cidade amada, em Jerusalém. E Satanás ajunta em batalha, Gog e Magog, são nações poderosas que vai estar governando o mundo inteiro. E vai cercar o acampamento dos santos, a cidade querida, em Jerusalém. Então, quando Satanás ele é solto da sua prisão de 1000 anos, haverá essa última revolta, que vai ser conhecida também como a Quarta Guerra Mundial. Nós já tivemos 2 guerras mundiais. Na grande tribulação vai surgir a Terceira Guerra. E no final do milênio, nessa última revolta, surge a Quarta Guerra Mundial, se assim Deus permitir, esses números de Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Guerra. Então, quando nessa Quarta Guerra Mundial, Satanás liderando Gog e Magog e as nações da terra, eles vão para Jerusalém, cercam os santos para destruir os santos, como diz aqui, cujo número é como a areia do mar. Então, um exército poderoso, gigantesco, que provavelmente iria esmagar, destruir os santos que estavam no milênio, ou que estão no milênio. Mas olha o que diz no versículo 9, na última parte. Aliás, eu vou ler desde o começo. Versículo 9. E subiram sob a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Cercaram o arraial dos santos e a cidade querida.
Algumas interpretações colocam a cidade amada. Ponto e vírgula. Agora, olha o que diz o texto. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Lembre que antes da grande tribulação, a igreja ela é arrebatada. Aqui no milênio, no final, quando tem essa última revolta, que Satanás ele cerca o acampamento dos santos para destruir os santos, quando o texto diz, mas desceu fogo do céu e os devorou, antes disso acontecer, de Deus mandar fogo sobre essa revolta, Deus ele vai pegar os santos e vai transladar uma espécie de arrebatamento. Deus vai transladar para a nova terra, que é na verdade a eternidade. Então veja bem, é muito importante. No final do milênio, quando Satanás é solto da sua prisão, ele volta a tentar as nações e todo esse povo se volta contra Deus porque nunca provou de um novo nascimento. E Satanás ajunta um grande exército para destruir os santos no final do milênio, quando eles vão, cerca a cidade amada, Jerusalém, no acampamento dos santos para destruir os santos. Deus ele translada, ele pega os santos e translada, leva para a nova terra. E o texto diz, mas desceu fogo do céu e os devorou. Eu tenho aqui um texto separado aqui, que está em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, que é mais explicativo, que diz assim, virá, pois, o ladrão, o dia do Senhor. Virá, pois, como ladrão, o dia do Senhor, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, tudo descoberto, tudo mostrado. E o que está acontecendo aqui, amados, é que quando Deus, ali, diante desse exército, Gog e Magog, e todo esse povo que foi tentado por Satanás e se volta contra Deus, quando esse exército cerca o acampamento dos santos para destruir os santos, o nosso Deus ele é fiel. Ele pega os santos e é hora de levar para a nova terra, levar para a eternidade. Ele translada os santos do milênio para a nova terra e os novos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E desce fogo dos céus e não só vai destruir esse povo rebelde dessa última revolta, como o texto diz aqui, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão. Isso aqui é uma destruição à base de fogo, que vai destruir toda essa terra atual, toda a criação, e é aqui que vai surgir os novos céus e a nova terra. Então, vamos deixar na descrição também um estudo que possa estar ajudando. Aqui vamos finalizar esta aula. Vamos fazer mais, eu acho que 2 aulas para poder ajudar melhor nesse ciclo escatológico. Então, você que gostou dessa aula, deixa aí o seu like e compartilhe essa aula. Compartilhe para estar fazendo com que essa aula possa alcançar mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus.